Olá, este é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui é o professor Antônio José, e esse vídeo tem exercícios de trigonometria da primeira parte, que eu já dei no último vídeo, que é a trigonometria no triângulo retângulo. São 4 exercícios e aqui eu já dou alguns spoilers de como eles são. O primeiro eu vou falar de uma questão de área, trigonometria na área, vocês vão entender por que depois, tá? Depois uma questão envolvendo um teodolito, legal. Outra, uma questão envolvendo uma escada e uma questão envolvendo um círculo. São questões muito legais, não são difíceis, mas são muito legais e interessantes para ver aplicações da trigonometria, tá bom? Então vamos começar esse vídeo. Bom, primeiramente, a questão que envolve área. A questão é essa aqui. Na figura, cada quadrícula mede 1 centímetro por 1 centímetro. Então, cada um desses quadradinhos aqui, 1 por 1. Calcule a área da figura contornada em vermelho, como um triângulo ABC, ou seja, ABC, vendo esse triângulo como se fosse esse triângulo aqui, como a soma das áreas S1 mais S2 mais S3, teria que dar a mesma coisa, né? E demonstra porque deu diferente. Aí é que tá. Bom, vamos calcular rapidinho as áreas e depois o pulo do gato da última é que envolve a trigonometria. Bom, primeiramente vamos ver as medidas envolvidas. Nesse triângulo aqui, nós temos a altura de 5 quadrículas por uma base de 6 quadrículas. Então, 5 e aqui 6. Esse retângulo tem uma altura de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrículas. Então, 7 por 6. E nesse triângulo a base mede 8 quadrículas por 7, que já é essa medida que eu fiz aqui. O ponto D bate justamente nessas linhas aqui, tá bom? Então, a área do triângulo ABC nada mais seria que a base, ou seja, 6 mais 8, vezes a altura, que é 5 mais 7, dividido por 2. Ou seja, 14 vezes 12 sobre 2, simplifica aqui por 2, dá 7, 7 vezes 12, 84. Nenhum segredo, beleza? Agora vamos fazer por partes, que seria o segundo item. S1, base, que é 6, vezes a altura, que é 5, sobre 2. Dá 30 dividido por 2, 15. Tranquilo. Área 2, 8 vezes 7, dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Então, a área 2 dá 28 centímetros. 7 vezes 8, 56. Simplificando aqui, 28. Neste retângulo aqui, aí é base vezes altura, ou seja, 6 vezes 7. Não tem que dividir por 2. Então, daria 42 centímetros. Então, somando as três, evidentemente que vai dar 85. Tá vendo? 28 mais 42 dá 70, com mais 15, 85. Deu diferente. Ué, a soma das partes não tem que dar a área total, por que é que não deu? Aí é que está a questão que vai envolver o terceiro item. Traçando uma reta aqui passando por B e por C, não sei se vocês percebem, eu vou dar um zoom aqui, o D não está alinhado com B e C. Ele faz um ângulozinho, tem uma areazinha aqui que é perdida. Aqui do lado eu exagerei a figura, puxando o D bem para fora, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Esta área aqui não é considerada quando eu só considero a figura ABC. Então você perde essa área aqui, que é esse pedacinho aqui. Então é essa a razão da diferença, mas como eu posso demonstrar isso? Como eu posso comprovar que existe essa diferença ou não é apenas uma construção mal feita aqui? Voltando aqui com a figura, eu tenho que provar basicamente que esse ângulo beta e esse ângulo alfa, que são esses aqui que eu representei nessa outra figura, são diferentes. Porque se eles fossem iguais, o D estaria direto nessa linha aqui. Seria participante do mesmo lado. Só que se eles forem diferentes, eu já comprovo que não. E como é que eu posso comprovar isso? Calculando alguma coisa dos dois, seja seno, seja cosseno, ou seja tangente, e ver se as tangentes forem diferentes, obrigatoriamente os ângulos serão diferentes. Então, pegando a tangente, por exemplo, que é o mais fácil, eu tenho cateto oposto, cateto adjacente. Tenho cateto oposto, cateto adjacente. Então, a tangente de θ, um θ qualquer, sempre é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos usar a tangente. Então, beleza. Calculando a tangente de alfa, é 7, que é o cateto oposto, está aqui, dividido por 8, que é o cateto adjacente.
Já a beta é 5 dividido por 6. Bom, já dá para perceber que eles não são iguais, mas se quiser garantir, ou divide e pega o número decimal que dá e vocês vão ver que é diferente, ou como eu fiz aqui, reduzir ao mesmo denominador, 6 e 8. Peguei o MMC que dá 24, 24 dividido por 8 dá 3, então é só multiplicar por 3 em cima e embaixo, que vai dar 21 sobre 24. E aqui, dividindo por 6, dá 4, multiplica por 4 em cima e embaixo, vai dar 20 sobre 24. Então, vocês veem que aqui é 21 sobre 24 e aqui é 20 sobre 24. Ou seja, este ângulo alfa tem uma tangente que é um pouquinho maior que o ângulo beta. Portanto, o ângulo alfa é um pouquinho mais aberto. Ele tem uma tangente um pouquinho maior. Por isso que eu não posso simplesmente fazer a figura ABDC, na realidade, né, a figura em vermelho, ser igual a um triângulo ABC. Beleza? Essa questão originalmente não é de trigonometria, mas é por trigonometria que a gente prova que precisa fazer pelas partes e não fazendo um triângulo grande. Bom, já vimos então que são diferentes e vamos para o próximo exercício. Usando um teodolito, o técnico mediu o ângulo de 58 graus, mostrado na figura, e usando uma trena, mediu a distância de 5 metros até o prédio. Então, do teodolito até o prédio, 5 metros. Também mediu a altura do teodolito em relação ao chão, 1,8 metros. Então, o teodolito está 1,8 acima do chão. Com essas informações e a tabela ao lado, calcule a altura H do prédio. A tabela tem alguns ângulos aqui e tem o valor de seno, cosseno e tangente. A gente vai ter que ver o que usaria. Teodolito nada mais é que um equipamento, né, que a gente consegue medir ângulos. Eu tenho ele numa certa posição aqui, que é horizontal, né? E aí, eu olhando por um monóculozinho, eu consigo ver o local onde eu quero ver a relação dele em relação ao chão em termos de ângulo. Então, ele mede o ângulo que teria entre a horizontal e uma linha que estivesse ligando direto o teodolito até o local que eu quero medir. Nesse caso aqui, o teodolito estaria, então, apontando para a ponta do prédio, e eu vi que ele tem 58 graus. Qual a vantagem do teodolito? É que simplesmente eu não preciso medir a altura do prédio diretamente, com uma trena indo de lá de cima até lá embaixo. Às vezes isso até é impossível. Eu meço uma certa distância do prédio e com o teodolito eu vejo esse ângulo e eu consigo calcular a altura do prédio. E aí é que a gente chega aqui à questão. Como se faz isso? Qual é a altura desse prédio, já que ele mediu isso aqui tudo? Primeiramente, eu tenho 1,8 metros aqui, que é essa altura, e o H é isso, mais um valor X que eu não sei. Então, esse X é o cateto desse triângulo. E esse outro lado do triângulo, o outro cateto, eu também tenho. Então, qual é a razão trigonométrica que envolve dois catetos, um oposto e um adjacente ao ângulo? É a tangente. Então, esse problema sai mais fácil por tangente, porque eu não tenho nada sobre a hipotenusa. Então, vamos lá. Eu chamo isso aqui de x, uso a tangente, que é o cateto oposto sobre adjacente, e já vou começar a ver aqui. Preciso então da tangente de 58, porque a tangente de 58 vai ser o cateto oposto, que é x, dividido por 5, que é o outro cateto adjacente. Ora, na tabelinha, 58 graus, a tangente é 1,6. Então agora é só dizer que x sobre 5 é igual a 1,6. Multiplica cruzado, né? O denominador de 1,6 aqui é 1. Vai dar que x é igual a 5 vezes 1,6, x é igual a 8 metros. Como x é igual a 8 metros, quanto é que é o h? H é x mais 1,8, porque é a altura que o teodolito está do chão. Logo, a resposta é 9,8 metros. Viram como ele, sem usar uma trena no prédio e nem outro método, ele conseguiu do chão saber qual é a altura do prédio? O teodolito consegue medir esses ângulos e também outros. Tem outras coisas que ele consegue medir, mas para esse problema era o suficiente. E não deixa de ser uma aplicação da trigonometria, tá vendo? Vamos agora para esse outro, o da escada. Para a situação abaixo, o ângulo mínimo x necessário para que a escada não escorregue é de 55 graus. Então, se você colocar essa escada um pouco mais deitada, ela vai escorregar e vai cair. O mínimo é 55, tem que ser daí para cima, para ficar mais em pé do que 55 graus. Alguém posicionou a base da escada de 6 metros a uma distância de 3 metros da base do muro. Nestas condições, ela atende ao necessário para que não escorregue? Então, eu tenho medidas
e preciso traduzir isso em ângulo. A trigonometria é justamente isso. A gente conseguia trabalhar na geometria só os ângulos, para saber a soma tem que dar 180 graus, ângulo oposto, ângulo simétrico, tudo bem. Ou então lados, né? A gente fazia semelhança de triângulos, esse lado em relação a esse é igual a outro dividido por esse, só envolvia lados. Quando você começa a relacionar ângulo com lado, você começa a precisar da trigonometria, e ela chegou aqui. Nesse caso, eu tenho hipotenusa e tenho cateto adjacente, que é o cateto colado. Lembra daquela dica que eu falei? Cateto colado, dividido pela hipotenusa, é o cosseno. Se fosse o cateto separado, ou seja, o cateto oposto, seria o seno. Separado, seno. Então, cosseno de θ é o cateto adjacente, ou cateto colado ao ângulo, dividido pela hipotenusa. Então, vamos primeiramente calcular o cosseno. Ele já deu essa tabela aqui, que é uma tabela em relação aos ângulos notáveis. Na realidade, ele não precisaria dar. Isso você precisa ter esses ângulos de cabeça, né, seno, cosseno e tangente. Ou então, por exemplo, tem aqui em cima o card para um vídeo sobre seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis, onde eu mostro como calculá-los se você esquecê-los. Ou, se você preferir, e seria até melhor, termina de assistir esse vídeo e vai na descrição, onde eu coloco o link desse e de outros vídeos importantes para a continuidade da série sobre trigonometria, tá bom? Bom, a tabela já está aqui nesse momento. O cosseno desse ângulo x é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ou seja, 3 dividido por 6, que dá meio. Então, é só ir na tabelinha, ou se eu tivesse de cabeça, qual é o ângulo que tem cosseno meio? 60 graus. Então, pela tabela, o x é 60 graus nesse momento. Bom, ele diz que para a escada não escorregar, o ângulo mínimo tem que ser 55. Então, como eu tenho 60, ela não vai escorregar. 60 é maior que 55, essa escada não escorregará dessa forma. Bom, agora o último exercício, que já vai meio que adiantar um pouquinho o próximo vídeo que eu darei de teoria. Em um círculo de raio R, tá? Esse R aqui é o raio desse círculo, temos conforme abaixo, tá aqui. Calcule x, que é esse pedacinho aqui, até o ponto A, y, que é até o ponto B, e t, que é do ponto D até o ponto E, em função de R e de θ, ou seja, em função do raio da circunferência e de θ, que é o ângulo. Vamos lá. Primeiramente o x. O x, se vocês olharem esse triângulo OAC, vocês vão ver que o x é um cateto, o R é a hipotenusa. Então, uma coisa que envolve um cateto colado, ou cateto adjacente, e a hipotenusa, cateto colado, cosseno. Cosseno é igual a cateto adjacente ou colado, dividido pela hipotenusa. Então, nesse triângulo, está aqui a fórmula, cateto adjacente sobre hipotenusa. Vamos jogar os valores? Vamos jogar. Cosseno de θ é x sobre R. Cateto colado sobre o raio. De onde tiramos que x, multiplicando cruzado, é igual a R vezes o cosseno de θ. Então, já achamos o valor de x em função de R e de θ. Agora, vamos achar y. Y, ele está aqui, mas ele também está aqui, nesse mesmo triângulo. E, nesse caso, ele é o cateto oposto. Então, vamos usar o seno, porque o seno é o cateto oposto, ou cateto separado, dividido pela hipotenusa. Portanto, seno de θ vai ser o y dividido pelo r, que é a hipotenusa. Daqui nós tiramos que, multiplicando cruzado, y é igual a r vezes seno θ. Então já temos duas expressões, fechamos já dois itens, né, da questão. Agora o terceiro, t em função de r e de θ. O t é melhor pegar esse outro triângulo ODE. Nesse triângulo ODE, ele é o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente. Tenho o cateto oposto, que é o separado, e tenho o adjacente, que é o colado. A relação que envolve os catetos é a tangente. Então, eu posso usar que a tangente de θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, nada mais é que o t dividido pelo r. Ou seja, o t é r vezes a tangente de θ. Só multiplicar cruzado de novo. Mas tem mais uma questãozinha aqui que eu coloco, que é já o adiantando para o próximo vídeo. E se o r fosse igual a 1? Imagina que o r fosse igual a 1. Quais seriam os valores de x, y e t?
Então, o x seria cosseno de θ, porque aqui o r seria 1, o y seno de θ e t seria tangente de θ. Em outras palavras, num círculo onde o raio é 1, isso aqui já é o próprio cosseno do ângulo, isso aqui já é o próprio seno do ângulo, isso aqui já é a própria tangente do ângulo. E estamos falando nada mais nada menos do círculo ou ciclo trigonométrico, onde o raio é igual a 1. Vai ser o próximo assunto. E já é aí um pequeno spoiler aí desse próximo vídeo, tá bom? E aqui eu indico esses vídeos, o primeiro é aquele sobre seno e cosseno de ângulos notáveis, e o segundo é sobre radianos. E também indico aqui a playlist, onde tem inclusive o vídeo de teoria que a gente já se baseou para fazer esses exercícios, ok? Se inscreva no canal e ative as notificações que o próximo vídeo de trigonometria já vem aí, tá? Um grande abraço!